Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde ainda está em clima de verão por aqui. Essa estação vai se estender um pouquinho mais ainda durante esse ano. E a gente precisa ter aqui informações para que a gente se cuide na estação mais quente do ano. Você aí de casa luta por uma marquinha de biquíni? Quero saber a verdade. Quando a gente não tem uma piscina ou praia, tem aquelas pessoas que apelam para a laje, para o quintal e até para o bronzeamento artificial. Conhece alguém assim? Mas quando se trata de sol, a gente não pode brincar, não. De acordo com dados de uma campanha anti-câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção no dia a dia. Isso é preocupante, porque a gente está num país tropical, o sol é mais quente aqui. E é por isso que no programa de hoje a gente quer que você tire suas dúvidas, que você realmente abra o seu coração e comece, se ainda não usa, comece a usar proteção solar de várias formas que a gente vai apresentar aqui. E hoje a gente vai conversar com a dermatologista, a doutora Janine Pichler. Doutora, bem-vinda ao programa, obrigada pela participação mais uma vez, prazer receber você aqui. Obrigada, Teru. É um prazer participar do programa de vocês. Como sempre, mais uma vez, obrigada pelo convite. Doutora, a gente gosta de tomar sol. Tem gente que gosta de só um pouquinho, tem gente que sabe que precisa tomar por causa da vitamina D, porque ele é bactericida, porque tem tantos benefícios, mas tem gente que gosta de fritar no sol. Como é que acontece o bronzeamento? Explica pra gente. Então, na verdade, o bronzeamento ele é um mecanismo de defesa da pele contra a radiação solar. Quando a gente se bronzeia, na verdade, é a tentativa das células se defenderem. É uma agressão à pele, qualquer tipo de bronzeamento, em qualquer nível de bronzeamento. Olha, então, isso é muito bom. E é interessante porque aqui no Brasil, como é um país tropical, a gente não enxerga desse jeito, né? Existem aí muitos costumes culturais, muitas heranças ainda, né? De que as mulheres precisam ficar mais morenas, aquele moreno dourado, os homens também. Mas existem mitos e verdades com relação a isso para que a gente possa ter uma pele saudável. E a gente não está falando aqui só de uma pele bonita, só de estética, a gente está falando de saúde mesmo e de proteção de câncer. Vou começar com um mito e verdade, ou verdade, relacionado a esse assunto, olha. Será que é mesmo ideal tomar sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, doutora? Isso, é sim, Teru. O que acontece? Existem aproximadamente 3 tipos de radiação ultravioleta. E as radiações ultravioletas que bronzeiam a gente, geralmente elas incidem antes das 10 e depois das 4. Mas a pior radiação, geralmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, que é a radiação geralmente cancerígena. Então, a gente orienta a exposição solar em 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Bom, então, isso é verdade. Vamos para outro mito ou verdade aqui. Olha, opa, tá querendo escorregar. Vamos deixar aqui, ó. Esse é verdade. Vamos para outra aqui. Situação, não tomar banhos quentes depois do sol é uma boa. Então, fiquei lá, me expus no horário adequado, mas aí eu escolhi tomar um banho mais fresquinho e não um banho quente. Por quê, doutora? Porque o bronzeamento, a exposição solar, ela já desidrata a pele. Essa exposição intensa já faz um processo de desidratação. Então, quando você toma um banho quente, você desidrata mais ainda. Então, a gente orienta, depois de uma exposição solar, tomar banhos frios ou banhos mornos, para você não ter tanto essa desidratação. Olha que interessante. Então, uma desidratação química e também mecânica se a gente acaba tomando um banho mais quente que vai prejudicar a pele. Olha essa outra aqui. Olha essa outra, gente. Nos dias nublados, não é preciso passar protetor solar ou filtro solar. O sol não está mesmo ali forte, doutora? Na verdade, esse é o maior mito, né? Porque mesmo em dias nublados, a radiação ultravioleta ela atinge 80% da nossa pele.
Então, mesmo nos dias nublados, é indicado o uso de filtro solar, sim. Quer dizer, eu não vou estar sentindo, de repente, o calorão do sol, vai ter o filtro das nuvens, mas a radiação está prejudicando com até 80% do seu potencial. Exatamente. Ai, ai. Olha essa outra situação, minha gente. Vem cá. O uso de bronzeadores são ótimos para a pele. Na verdade, não, né? Os bronzeadores, eles são substâncias que ativam, aceleram o bronzeamento. Então, ativam o mecanismo de agressão da pele. Eles aceleram esse mecanismo. Então, os bronzeadores não são ótimos para a pele também, não. Mas vem cá, doutora. Tem bronzeador que a gente compra com filtro solar, com proteção de até 30. Como é que... Parece até um contrassenso. Como é que você explica isso? Na verdade, um bronzeador com filtro solar é um paradoxo mesmo. Porque, assim, a gente tem que escolher. Ou a gente se protege, usa um filtro solar para proteção, ou a gente se bronzeia. Geralmente, os bronzeadores, eles têm um mecanismo de ação que eles protegem de um lado, mas a finalidade principal é o bronzeamento. Ai, ai. Difícil essa, hein? Então, mas olha, em geral, eles não fazem bem para a pele, porque eles vão vão abrir a porta, digamos, para o problema entrar. Olha essa outra situação, gente. O uso do filtro solar é somente no rosto e no corpo não precisa, não deve passar. Até porque a gente fica pensando, doutora, mas eu preciso de vitamina D, então vou deixar essa área do meu rosto mais protegida e o restante tenho só poucos dias de férias, vou deixar exposto. Então, é muito polêmico isso, né? Mas na verdade a gente sabe hoje que para fazer a conversão da vitamina D, a gente precisa de uma área pequena do corpo muito exposta, equivalente ao dorso das mãos. Então, como a gente mora num país tropical e recebe radiação o ano inteiro, a gente não precisa dessa exposição direta de uma forma tão intensa. Então, a gente pode sim passar o filtro solar no corpo e no rosto, até porque o filtro solar também ele não protege 100%. Então, a gente está com radiação mesmo no uso do filtro. De acordo com o fator de proteção solar. Agora é o seguinte, doutora, eu não sei se a gente não combinamos essa pergunta, mas se eu passo protetor solar, eu não estou absorvendo nada, eu não estou não estou fabricando a vitamina D? Tá. Mesmo com o filtro solar, você converte vitamina D, porque o filtro solar ele não protege 100%. E a maioria das vezes, 90% das vezes, a gente usa uma quantidade inadequada. Então, no cenário ideal do filtro solar, a gente teria aquela proteção do rótulo se a gente usasse a quantidade recomendada. Mas a gente não usa, até porque no dia a dia fica pegajoso, a gente ia ficar todo mundo branco, então as pessoas não usam a quantidade adequada. Sem contar que tem o lance da reaplicação, né, doutora? Porque às vezes a gente passa de manhã, eu cheguei na praia tarde, ou cheguei na piscina tarde, lá por volta já das 10 horas. Aí passei o protetor, fator máximo que eu tenho, e depois eu esqueço de reaplicar. Ou reaplico só nas crianças, ou intencionalmente quero pegar um pouquinho mais de sol, só que é naquele horário mais crítico. Então, eu acho que a gente tem esses ganhozinhos também e tem que ficar atento. Exatamente. A reaplicação é fundamental, até porque o filtro solar ele não dura o tempo todo, né? Então, existem várias condições. Dependendo da condição, ele dura meia hora, 2 horas, 1 hora, depende da atividade, do que a gente está fazendo. Bom, gente, a tecnologia está também ao nosso dispor, então tem filtros que duram um pouquinho mais, tem filtros que são mais resistentes à água da piscina, à água do mar. Você dá uma olhada no rótulo, porque normalmente o fabricante indica essa reaplicação de acordo com a duração ali daquele produto. Vamos ver essa outra situação aqui, gente. Será que é mito ou verdade? O sol depois da depilação. E hoje a gente tem não só depilação com cera, depilação com lâmina, depilação a laser. Olha, eu esquecendo aqui. A laser também. Todos esses tipos de depilação geram algum tipo de lesão para a pele ou deixam ela mais sensível? Sim, qualquer tipo de depilação gera uma inflamação na pele. Quando a gente está tendo uma resposta inflamatória, seja ela de qualquer natureza, não é bom fazer a exposição solar, porque a exposição solar ela aumenta essa resposta.
Então, pode manchar, pode causar alguma lesão de pele. Então, a gente sempre evita a exposição solar depois de um trauma e a depilação não deixa de ser. Olha, pois é, então não seja teimoso, não seja teimosa. O seu corpo, às vezes, vai mandar a conta meses, dias, anos depois desses cuidados aqui negligenciados. Então, é bem importante que a gente faça porque os pesquisadores, os médicos, não chegaram a essas conclusões agora, recentemente. São anos de estudo, né, doutora? São anos de pesquisa, anos de verificação para que você tenha uma exposição adequada e segura também. Agora, doutora, além dessas situações, às vezes a gente faz a mala, às vezes a gente planeja férias, planeja um destino e acaba pensando ou deixa de pensar em itens super necessários quando a gente vai para a praia ou para a piscina. E a nossa equipe, quero até agradecer aqui a Damares, a produtora do programa de hoje, ela preparou um cenário com coisas, com itens necessários. Tem que estar na nossa sacola, tem que estar no nosso cooler, tem que estar na nossa mala. Vamos falar aqui, doutora? Vamos. Primeiro item aqui, olha. Primeiro item que tem que estar na minha mala. Autobronzeador. Vou começar a polêmica aqui. O que é o autobronzeador, doutora? O autobronzeador, na verdade, ele é um produto que ele ativa o pigmento na pele sem a gente precisar ter exposição solar com um mecanismo de agressão ao DNA. Então, ele é uma ótima alternativa para quem quer pigmentar o tom de pele sem ter os danos da radiação. Mas não é para esse momento que eu tô aqui, olha, exposta com o meu guarda-sol aqui, no momento em que eu estou na praia ou na piscina. Exatamente, jamais. O autobronzeador ele é justamente para usar quando você não está exposto ao sol, à radiação solar. Tá. Ele é uma alternativa, mas não pode estar exposto ao sol para usá-lo. Então tá. Seguinte, peguei aqui uma barreira física para o sol. Um protetor, um guarda-sol, tem também aquelas camisetas com proteção de radiação, UV, camisetas para nadar, manga comprida. Aliás, vários biquínis infantis já vêm com essa proteção também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas barreiras físicas, doutora. Elas têm eficácia, então, de repente, eu vou ficar na praia, mas vou ficar só debaixo do guarda-sol. É suficiente para proteger? Não. É super importante que a gente tenha outros mecanismos de defesa à exposição da radiação. E essas alternativas, chapéu, essas blusas com protetor, biquínis, são fundamentais para a gente ter uma proteção maior. Até porque tem aquela questão do filtro solar não proteger 100%. Então, quanto mais barreira física e química a gente tiver, melhor. Vale chapéu, vale boné, a viseira, cuidado aí porque pode queimar o couro cabeludo, né? Cuidado especialmente com as crianças. Então, tudo é válido. Tô aqui com alguns bonezinhos aqui, olha, bem elegantes. E também já vou entrar nessa outra questão aqui, doutora. Roupas mais frescas. Porque agora a gente não está falando mais só de proteção solar, mas a gente está falando também de proteção e cuidado com a pele, porque os tecidos sintéticos, os tecidos mais quentes, às vezes em nome da moda, né, a gente põe na mala aquela coisa que não pode até gerar uma alergia, um momento ali, um trauminha durante as férias, estragando as férias. Exatamente. Como a gente tem um verão muito intenso aqui no Brasil, né, por ser um país tropical, a gente geralmente orienta nessa época do ano o uso de roupas mais leves, com tecidos mais leves, que consigam respirar, né, que não tenham uma absorção da radiação tão grande, para a gente não ter justamente essas consequências de uso de tecidos pesados. E aí uma alergia, uma sudorese intensa, que pode provocar uma desidratação. Então, seria o ideal roupas mais leves mesmo. Gente, e até cor, né? Pensa em cores mais claras, cores que refrescam, porque as cores escuras acabam atraindo mais calor. Olha só, voltando aqui à proteção e aos cuidados com produtos, eu trouxe aqui, doutora,
filtro solar, não devemos esquecer, até porque quando a gente esquece, doutor, e vai comprar nas lojinhas locais, o preço parece que fica triplicado, né? Exatamente. O ideal é sempre comprar antes, levar já na bolsa, porque se deixar para comprar em local de praia ou na hora, vai pagar um pouquinho mais. Tá, então tem sabonete, hidratante, é super importante ter. Você indica alguma loção pós-sol, por exemplo, para quem de repente esqueceu de passar o protetor no pé ou na orelha e vai ficar sentindo à noite, doutora? Sim, hoje tem várias linhas de hidratação que elas conseguem proteger a barreira física, não deixar perder a água da pele. Então, elas são ideais nesse pós-sol para a gente, porque o que mais acontece no pós-sol é a desidratação da pele, que é às vezes ou a queimadura solar, que leva a gente a descascar, a deixar a pele mais seca. Então, essa hidratação pós-sol é fundamental. E aí a gente tem várias linhas, várias marcas de hidratantes dessa característica. Água termal ajuda também, doutora? Muito. A água termal é maravilhoso para pós-sol, porque ela tem propriedades cicatrizantes, calmantes, então ela é uma ótima alternativa para usar no pós-sol. Tá. Vamos falar agora de um outro tipo de cuidado que vai gerar essa hidratação de dentro para fora, que são os alimentos. Quando a gente está na praia, por exemplo, tem muita oferta de alimentos que são inflamatórios, que são prejudiciais. E a gente pode fazer, de repente, o nosso lanche, não esquecendo jamais de água fresca, de frutas ricas em água. A gente tem aqui duas para exemplificar, mas que dá para levar com cuidado. Opa, para não amassar, né? Melancia, abacaxi, eu tô lembrando do melão, vou trazer aqui também a maçã. Tem várias frutas são ricas em água e que são abundantes nessa estação, doutora. Exatamente, isso é fundamental, ter uma boa alimentação nessa época, lógico, em qualquer época do ano, mas intensificar a alimentação rica em água é fundamental nessa época do ano. Doutora, a gente sabe que muitas pesquisas têm sido feitas com relação ao bronzeamento artificial. Quero saber, é prejudicial para a pele ou não? Sim, o bronzeamento artificial ele é totalmente prejudicial à pele. Inclusive, na verdade, ele é proibido pela Anvisa no Brasil. Então, a gente sabe que tem, mas não é legal, né? Do ponto de vista jurídico. Mas o bronzeamento artificial, ele causa os mesmos danos de uma radiação ultravioleta entre 10 e 16 da tarde. Então, é como se você ficasse exposto àquela pior radiação que a gente pede para evitar. E isso pode gerar câncer de pele, pode gerar manchas, pode gerar alergias, doenças de pele em relação ao bronzeamento artificial. Então, essa proibição, na verdade, ela é uma medida protetora para a população. E olha, gente, se oficialmente, né, a gente tem essa prática proibida, significa que é sério, porque tem tantos outros produtos que são cancerígenos disponíveis nas prateleiras do supermercado, né, ricos em açúcar, em corantes, conservantes, e ainda conseguem passar. Ou seja, se existe essa prática acontecendo aí, você não deve tomar parte ou não deve fazer uso. Agora, doutora, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre realmente assim o câncer de pele e a exposição solar. Muitas vezes, o resultado de uma exposição indevida, inadequada, vai se mostrar realmente por completo anos e anos depois, né? Exatamente. Hoje a gente tem muito essa consciência de que a exposição solar desde a infância, ela no futuro pode causar grandes danos. E o câncer de pele, ele é algo que a gente tem, né, pode adquirir no futuro devido àquela exposição solar ao longo da vida. Então, geralmente, eu sempre explico para os meus pacientes, o seu câncer de pele ele não veio da exposição solar de ontem, ele veio da exposição solar lá da sua infância, da adolescência. Então, 20, 30 anos depois dessa exposição, você começa a ter problemas de pele decorrentes dessa imprudência da infância, da adolescência,
entendeu? Sem uso de filtro solar, sem proteção adequada, e aí a gente tem todos os problemas no futuro. Agora eu queria também falar um pouquinho, doutora, sobre modismos, né? Existem vários movimentos que propõem que, por exemplo, óleos vegetais fariam o papel da proteção solar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Óleo de coco ou óleos vegetais e a exposição solar ajuda, não só óleos, mas, por exemplo, tem gente que passa suco de cenoura, tem gente que tem receitas caseiras. Existe risco? Existem estudos que comprovam os benefícios dessas práticas? Fala um pouquinho pra gente. Não existe estudo em relação a esses óleos, a essas receitas caseiras, e pelo contrário, algumas receitas caseiras podem causar queimaduras e queimaduras graves. E essas queimaduras graves podem também no futuro gerar um câncer de pele. Então a gente orienta que somente durante a exposição solar use filtro solar. Nada além disso, nenhuma receita, nenhum óleo, porque tudo isso pode prejudicar ao invés de ajudar. Porque quando a gente está exposto ao sol, né, doutora, a gente tem um potencial maior. Então, às vezes, um óleo de coco pode ser um hidratante, pode servir ali, num outro momento, pode ser um aliado do cuidado com a pele. Mas, quando está na exposição solar, a gente tem que tomar cuidado e tomar medidas mais seguras. Doutora, quero agradecer pela participação aqui. Não sei se você tem mais alguma coisa para contribuir. Não, foi ótimo. Obrigada a vocês. E esse assunto é muito importante, é bom a gente conscientizar sobre isso, porque a gente quer cuidar das pessoas no futuro. Então, a gente quer que ninguém tenha câncer de pele, e para isso a gente precisa começar essa conscientização agora. É isso aí, gente. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da doutora Janine, acessa lá no Instagram, você pode seguir ela no @doutora a Janine Pichler, _dermato. Vou corrigir, mas está passando aqui, doutora Janine Pichler, _dermato, para você ter mais conteúdo de cuidado, de saúde da pele, procedimentos também. Até a próxima, doutora. Até. Tchau, tchau, Teru. Tchauzinho. A gente faz um curto intervalo. Na volta, você acompanha mais um Claramente aqui. O Dr. César vai trazer um assunto muito interessante para a gente pensar e refletir. O que a gente pode fazer nos dias em que a gente sente tristeza e ansiedade? Será que dá para a gente lidar com esses dois sentimentos, essas duas emoções de maneira mais proativa? E ainda hoje tem receita de iogurte vegano aqui no Vida e Saúde. Dá uma espiada. Tá lindo e super saudável e eu te conto já já os ingredientes dessa delícia.